sou Amanda Degedian. Eu sou a Priscila Costa. E esse é o Sintonia Podcast. Ai, arrasou! Gente, acabei de inventar essa nova introdução, tá? Se vocês gostarem, deixa aqui pra gente. Hoje, olha, amiga, as nossas convidadas estão cada vez eu tô assim... Eu tô aprendendo muito. E assim, é uma mais linda que a outra, não tem jeito. As nossas convidadas são surreais. E hoje com a gente tá essa maravilhosa Thaís Guiço. Meu Deus, gente, é muita mulher linda. Né? Ah, meu pai. Bem-vinda, obrigada pelo convite aí na sua agenda, que é uma correria. Ela não é de São Paulo. E tá, se apresenta um pouco aí pra galera, fala um pouquinho quem é a Thaís. Gente, eu falo que acho que não existe pergunta pior do que essa. Por isso que a gente joga. A gente joga pra vocês. Vamos lá, então. Thaís, nascida e criada no interior, vim do mato mesmo. Mas hoje eu moro na capital lá do Espírito Santo. Sou nutricionista, modelo. E a gente trabalha aí nas redes sociais também como digital influencer, né? Mas o que de interessante pra falar? Olha, só tudo isso já demanda muito tempo, né? A gente sabe. Tá, você falou que é nutricionista e a nutrição, quando que ela entra na sua vida? Depois a gente vai falar um pouquinho que a Tá tem lipedema também. E aí, casou isso ou como que a nutrição caiu? Era uma coisa que você sempre desejou fazer? Menina, não. Acredita que eu, né, nessa altura toda, eu era advogada, formada em Direito, Olha! Pós-graduada em Direito e Processo Tributário, nada a ver comigo. Aí chegou uma hora da minha vida que eu falei assim, gente, se eu continuar por esse caminho, eu acho que eu vou ser frustrada profissionalmente, eu não vou ser feliz, né? E nesse meio tempo, eu conheci hoje o meu atual marido, o Jair, e ele era atleta de fisiculturismo. E ele chegou a virar profissional e tudo mais, foi campeão brasileiro, sul-americano, enfim. E foi aí o meu primeiro contato com esse estilo de vida, né? Só que assim, eu falo que eu já comecei lá com a régua lá em cima, né? O estilo de vida que ela tá falando. Sedentário foi parar no CD. A gente começa ali e de repente é um nível que assim... Eles te tratam como se você já estivesse naquele nível. É bizarro, é surreal. Eu sei o que você tá falando, amiga. Então, a gente tá sofrendo aqui. Você chegou a treinar com ele, tudo não? Ah, não, lógico. Lógico. Ah, não, fui obrigada. Porque quando eu conheci ele, só 7 anos e meio atrás... Pra conquistar o boy, ela começou a pegar 200 no leg press. Gente, foi fácil, não. Eu tinha 10 quilos a mais do que eu tenho hoje. Aí eu comecei a ver, ele nunca foi de me encher o saco, tipo, faça academias, coma direito, enfim, não. Você era sedentária, você não praticava nada. Na verdade, eu praticava, mas aquela coisa de, vergonha na cara, né? Aquela coisa que a gente vai dois dias sim, 5 não. É tipo isso aí. Não treinava direito, não me alimentava muito bem e assim seguia a vida, né? E realmente eu estava insatisfeita com o meu corpo e aí eu conheci ele e eu comecei a ver todo esse universo. E eu comecei a me interessar e querer aquilo pra mim. Não o corpo de uma fisiculturista, né? Mas eu queria melhorar, queria ficar melhor. Então eu comecei a me apaixonar por todo esse universo, né? E foi seguindo muito o exemplo dele, porque eu via ele com uma disciplina gigantesca. Essa é a palavra. Ontem eu conversando com o meu personal, falei, eu fico... chocada com a disciplina. Isso é surreal. E é bom a gente poder absorver isso deles. É o que eu falei também. A gente não pretende, não sei, né? Mas não pretende virar bodybuilder, nada. Não é essa a ideia. Mas você poder adquirir e pegando isso é surreal. Eles têm e são calmos. Quando a gente não conhece... Você acha que é um dinossauro, mas não. A gente tem até um certo preconceito quando a gente não conhece, né? E depois que a gente começa a descobrir, eu falo, meu Deus, eu aprendo muito lá. Todo dia. Sim. Claro que tem pessoas e pessoas, mas são pessoas super da paz, são tranquilos na deles. Eu sou mais acelerada que eles. Calma, exatamente. Calma. Tá Respira. Respira. Exatamente, é assim. E foi aí que eu comecei com esse exemplo todo.
comecei a ver o nível de dedicação que ele tinha, horário para dormir, horário para acordar, todos os horários para comer, sentar para fazer a refeição. Ele pesava a refeição. Falei, mas gente, que é isso? Aí eu vi esse processo de transformação acontecer. E eu achei aquilo incrível. Falei, meu Deus, como o corpo humano ele é incrível, né? Porque não é só estético. Não. É esse, né, que tem. A Esse gente é o tem ponto. Esse é o ponto. Porque a maioria, eu entrei, comecei a treinar por estética. Uhum. Só que quando eu vi os benefícios da minha vida, que eu falo, eu não acordo às 5 horas da manhã, nossa, vou treinar. Não. Mas o dia que eu não posso ir, eu não vou, eu sinto uma falta, como se meu Sente. dia não tivesse sido tão bom. Mas né? sente, totalmente. Depois que a gente começa a ter esse hábito, né, é um caminho sem volta, assim. Mas aí eu comecei a realmente a ver esse mundo, me apaixonar por esse mundo e querer mudar. Isso veio de mim mesmo. E eu comecei a trabalhar ali com o Instagram, fazendo algumas fotos, e isso começou a me incomodar. Aí eu falei, não, eu tenho que me dedicar mais. E aí veio a ideia, falei, putz, eu tô amando isso. Será que eu começo do zero, fazer uma outra faculdade, nutrição? Aí eu respirei fundo. Ele me deu todo o apoio, assim, minha família também. Aí eu respirei fundo, mas foi, assim, uma das decisões mais difíceis da minha vida, porque eu estava em um momento em que, assim, todos os meus amigos já estavam indo para o mercado de trabalho, todo mundo começando a vida, e eu falei, putz, eu vou voltar do zero, cara. Aí entra muito aquele jogo, né, da mente. Aí eu falei, eu vou. Eu tava com medo? Tava. Eu me senti, tipo assim, tô atrasada várias vezes. Aí eu entrei na faculdade, mas assim, durante os períodos, os anos iam passando. E eu falava assim, meu Deus, eu tô atrasada, eu tô atrasada. Só que assim, a gente tem aquela mania... E principalmente a mulher, né? Mulher A gente tem uma autocobrança gigantesca. absurda. Gigantesca. E eu ainda não conheci o lipedema. Eu fui conhecer depois, tá? Eu comecei a nutrição antes. Então, assim, eu falo que Deus não faz as coisas à toa. Não faz. Não faz à toa. Depois a gente percebe, Vai né? vivendo. Exatamente. Mas a nutrição, na verdade, ela entrou aí na minha vida, assim. E graças a Deus que eu fiz essa escolha. Eu sou E apaixonada. você tinha cobrança pelo seu, na época, namorado, ter essa vida e você não? As pessoas em volta de você cobravam ou era tranquilo? Era tranquilo, mas eu acho que indiretamente a gente, né? Sim. Como a gente se autocobra muito. O que é muito perigoso, eu acho, né? E eu acho que isso foi muito perigoso para mim também. Tanto que isso, mais para frente, veio me prejudicar, depois a gente fala sobre isso. Mas, assim, diretamente não. Ninguém me cobrava, não. Nada. Graças falava, a Deus. Nossa, e aí, né? Porque existe isso. Existe. Mas indiretamente a gente sente, às vezes, Porque sabe? ele tinha uma vida toda certinha, Exato. regrada, alimentação toda certa. você exercício, acompanhava e você ele? ali. Gente, eu falo, esse mundo Ele comendo ali certinho, você aqui com Então, às vezes eu o comia, fast food na boca e ele ali. às vezes eu comia escondido pra não comer na frente. Quando tava perto de campeonato, principalmente, que eu sei que é uma fase Bem mais bem restrita, né? apertada, realmente bem desafiadora, eu não comia nada na frente, mas às vezes eu comia. Mas eu fui tendo, tipo assim, eu fui ficando eu mesmo. Não que ele falava, mas eu fui ficando incomodada de ficar comendo porcaria e eu vendo ali ele comendo bem e tal. Aí eu mesma fui mudando, fui comendo mais ou menos as mesmas coisas. Tanto que, assim, em um tempo depois eu fui perceber, fui subir na balança, eu tinha 10 quilos a menos. Aí eu olhei uma foto Isso de antes. só na alimentação. E exercício. Começando a fazer exercício. Mas eu ainda não era aquela rata de academia, nem Sim. nada do tipo. Eu tava ali dando os primeiros passos. Mas caramba, quando eu menos percebi, 10 quilos a menos. Aí eu falei, até brinquei, né? Eu falei, amor do céu, o que você viu em mim? Porque olha como eu tava aqui toda descuidada. Não tô falando sobre o peso, mas eu tô falando toda descuidada, sabe? Não ligava pra minha saúde. Aí ele virou pra mim, amor, eu vi potencial em você. Ele investiu. Eu sabia, eu investi. Eu comprei na planta essa aqui e eu tô construindo. Foi. Exatamente, mas a minha entrada, assim, foi aí. Ai, que legal. E aí, depois que você faz a nutrição, como que vem essa parte do descobrir lipedema? Porque você tem em que área? O meu lipedema, ele é mais localizado na parte das coxas. E eu tenho um pouco também na parte da perna aqui, da panturrilha, um pouquinho do tornozelo, mas é bem pouco.
Mas o meu estava muito localizado ali na parte anterior das coxas. Posterior também, né? E nessa época que você perdeu os 10 quilos, você já estava na faculdade? Eu estava. E aí você perdeu os 10 quilos, só que a perna... É. E aí? E a perna, né, Foi gente? aí que começou aquela desconfiança, né? Você já tinha ouvido falar em lipedema? Nunca tinha ouvido falar. Bem-vinda. Nunca. É assim que acontece, amor. Mas eu nunca tinha ouvido falar. Então, e não foi logo que eu descobri, não. Levou um bom tempo. Só que esse bom tempo foi muito prejudicial para mim, porque eu comecei a realmente gostar daquela vida, me alimentar bem, fazer exercício. Comecei a realmente virar a rata de academia, tanto que o meu Instagram sempre começou a ficar voltado a um estilo de vida mais saudável e tudo mais. Só que chegava um ponto em que, assim, a minha barriga estava sequinha, tava com gominho na barriga, e eu olhava a minha perna, parecia que fazia parte de outro corpo. Sim. Tinha muitas ondulações, celulite, sempre muito inchada. Às vezes, qualquer coisa que eu comia, eu virava um baiacu de tão inchada. Você sabe como é. Aí eu falei, gente, não é possível. E muitos profissionais que eu fui na época, Thaís, isso é muito de genética, não sei o que. Ai, eu odeio esse papo. Ai, gente, quando eu vejo falar genética, já me dá me uma dá tremida no olho. É tipo isso mesmo. Hoje, né? A Thaís, isso também faz muito parte da genética, você tem que entender e tudo mais. Mas sabe aquela coisa no fundo? Lá no fundo tem alguma coisa Tem de alguma errado. coisa? E o Jair mesmo falou, amor, deve ter alguma coisa. Não sei, vão procurar algum médico, algum vascular, talvez tua circulação, alguma coisa. Mas até então, nada, nada, nada. E eu ficava nessa de assim, me autocobrar. E olha que perigo, cara. Várias vezes, em diversos profissionais que eu fui, começava a fazer uma dieta, e era acompanhado por profissionais, fui treinar com o personal. Aí, muitas vezes, esse profissional chegou assim pra mim e falava, Thaís, quando eu ia lá no retorno, Você tem certeza que você você tá tá comendo direito, né? Brinca- Você tá, Olha você isso. tá comendo escondido, não tá? Por Deus, Aí eu- gente, eu ouvi a mesma Eu ouvi. coisa. Olha que E perigo, assim, cara. se eu não tivesse tão certeza que eu tava fazendo certo, mas como que um profissional chega e fala isso pra você sem saber, sabe? Isso é muito É perigoso. muito perigoso, muito porque eu perigoso. entrei, eu falei, meu Deus, eu acho que eu tenho que comer menos. Então eu comia menos do que eles estavam pedindo, que já era pouco. Aí é o perigo. Foi. Aí é que entra o perigo. Porque eu comecei a ter certos gatilhos, né? Eu comecei a ter uma autocobrança gigantesca. eu tinha medo de comer. Exatamente. Aí que entra o comportamento alimentar, né? Hoje eu tô terminando minha pós em comportamento Que alimentar legal. e coaching nutricional. Tô começando um aperfeiçoamento em psiquiatria nutricional, porque justamente eu quero que as pessoas entendam que não é um papel falando que você pode e que não pode comer que vai fazer diferença na sua Sim. vida. Não é dieta, é muito mais que dieta. Não adianta. No lipedema, principalmente. Eu venho estudando muito as mulheres com lipedema, como funciona, porque eu passei por esse processo. Quando eu ouvia isso dos profissionais, eu entrei em uma autocobrança muito grande, eu me matava de fazer exercício, é cardio, é academia, pegava peso, eu fazia de tudo, sabe? É uma coisa Exatamente absurda. o que eu fiz. E às vezes eu olhava a minha perna assim, eu falava, gente, parece que tá pior, tá mais inchada, o que tá acontecendo? Tinha dias que eu saía do treino, né, amiga? Eu chorava. Bizarro. Eu chorava. Falei, o que adianta eu treinava e corria 5 quilômetros por Do- dia? Loucura, né? E a sensação Lesionando de o que aquilo não tava joelho. adiantando, né? E aí eu saía, chorava. É? Um dia eu tava sentada na academia chorando. Foi a hora, do nada ela me chamou, graças a Deus. Eu falei, amiga, eu tô aqui chorando, porque não adianta. Eu treino, não muda nada. Exato. E isso chega a uma fase, a gente que gosta de se cuidar e tudo mais, isso incomoda a mulher, né? Sim. Chegou uma fase em que, assim, eu falei, cara, foi uma onda de frustração atrás de frustração, que isso a gente tem um balde, né, emocional. Sim. Chega uma hora que teu balde, ele transborda. E às vezes transborda por algo que nem foi o principal. Não, Foi só um negocinho ali. exatamente, uma bobeirinha. Só que é uma soma de fatores nessa equação, sabe? É uma soma de fatores que causa algo assim, um estrago absurdo. Eu falo que o lipedema ele afeta não só a mulher em si, mas todas as áreas da vida dessa mulher, elas são afetadas. E o redor, né? Totalmente. Quem tá ao redor, Quem sim. tá ao redor sente, sofre com isso.
A mulher com lipedema muitas vezes tem vergonha de tirar a roupa na frente do seu marido, do seu namorado. Ela evita, às vezes, E a sair com os praia? amigos. Praia? Que Quantas isso? vezes eu ia de canga amarrada? O E quê? você acha que eu ia até o mar? Vai que alguém Não me é reconhecia ruim, e hein? queria tirar uma foto. Exatamente. Tá louca? Short é uma guerra. É você se olhar na frente do espelho e colocar um short. Eu vou sair de short. Mas você desiste. Você não quer mostrar a perna. Então, você começa a ter distúrbios de imagem, autoestima. Você começa a realmente surtar. Porque a sobrecarga emocional é tão grande que o nosso corpo não aguenta, a gente não sustenta. E aí, o que acontece? A gente começa as loucuras, né? Que foi o que aconteceu comigo. Eu estava insatisfeita com o meu corpo, comecei a me autoimpor regras de restringir a alimentação, comia muito pouco, comia pouco e, assim, às vezes fazia períodos longos de jejum, usava diuréticos fortíssimos, sem recomendação médica. Eu já tentei usar medicamentos, os famosos atalhos, né? Que nos levam para caminhos horríveis. Usava medicamentos sem prescrição médica para tentar me ajudar. Beleza, eu fazia isso. Só que inconscientemente, isso gera na nossa mente pensamentos relacionados à comida. A restrição faz isso. Sim. E chega uma hora em que o balde transborda. E o que acontece? Você chuta o balde e sai comendo transtornadamente tudo que vê pela frente. É o rebote, né? Aí, o perigo é o rebote. Aí, o que acontece? Você, assim, acaba de comer. Às vezes, você tá comendo, mesmo sabendo que é errado, mas você tá comendo. Só que você não consegue. Você come. Acabou de comer? Vem a culpa. Vem a culpa. A vergonha. Aí, você, não sei, você quer se isolar, você se sente mal. E aí, o resultado, insucesso com as tentativas de emagrecimento. E o ciclo vai se repetir todo de novo. Insatisfação corporal, restrição, isso vai se repetir. A gente chama isso muito de restrição cognitiva. A restrição cognitiva, ela é muito perigosa para ela se tornar algo mais. Ela pode ser um gatilho, que Ela foi o que começa muito aconteceu sutil, comigo. né? Exato, começa muito sutil. E de acordo com que você vai cada vez mais girando este ciclo, é um pulo para você desenvolver um transtorno alimentar, um transtorno psiquiátrico, que é os transtornos alimentares de, por exemplo, compulsão alimentar, bulimia, enfim. E eu desenvolvi um transtorno alimentar, que foi o transtorno de compulsão alimentar. Aí, meu amigo, Isso foi o fundo já do meu treinando, poço. Já já treinando, na nutrição. já na nutrição. E aí eu descobri o lipedema. Isso em que ano, o lipedema? Foi há 3 anos atrás. Eu lembro que foi logo no início da pandemia, né? Foi há 3 anos atrás. Uma menina chegou pra mim na academia, aí falou Santa assim, menina. Não, Fernandinha. Eu sempre falo, quem dá um toque, santa pessoa. Fernanda chegou assim pra mim na academia, ela me via treinar, sempre me matar lá. Ela falou, tá, você sente isso, isso e isso? Eu falei, sinto. Isso e aquilo? Eu falei, eu acho que você pode ter lipedema. Eu falei, lipedema, o que é Oi? isso? Nunca tinha escutado Aham. sobre. Aí ela Nada. falou, dá uma pesquisada pra você ver. E me indicou um médico, que é o meu vascular, doutor Coraça. Minha filha, eu dei um Google ali mesmo no banheiro da academia. Dali ela ficou quase mais ou menos 5 dias dentro da academia. Tipo isso aí, tipo isso aí. Que a hora que a gente descobre, bum, esquece. A gente fica ali, ó, lendo Gente, tudo. eu tava lendo, só fui dando check. Eu tenho isso, eu sinto isso, aquilo, eu só fui dando check. Deu 100% dos checks. Você fala assim, Não é possível. mas ao mesmo... Você, depois deu esse check em tudo, você se sentiu aliviada? Que na minha primeira consulta com o vascular, que realmente eu já sabia que eu tinha. Bateu o martelo Bateu o mesmo? martelo e falou, você tem lipedema? Eu falo assim, que são sentimentos... Eu sabia! São sentimentos conflitantes. É. Por quê? Mas o primeiro sentimento, eu literalmente fiz assim, ó. Eu sabia. respirei. Porque eu sabia que realmente não era Eu só não culpa sabia minha. o nome. Eu não sabia o nome. Então, um peso gigantesco, o peso da culpa saiu das minhas costas. E eu Não é chorei. Não fui relaxada, não Não nada. Não é culpa Exato. minha, Nossa, né? eu me arrepio até hoje, porque é a realidade de muitas mulheres. Então, e eu chorei. Mas eu não chorei de tristeza. Eu chorei por mim, justamente, de tudo que eu fiz comigo. De tentar ir sempre Tanto se achando que machucou. era Achando que insuficiente. era Me culpa machuquei sua, né? demais achando que era culpa minha. Então, eu chorei por isso. Foi um choro de alívio.
Mas aí depois realmente vem um pouco o medo, né? A insegurança. Mas realmente eu te falo que eu fiquei aliviada de saber o que eu tinha. E aí sim eu consegui direcionar um pouco mais o meu tratamento. E aí foi aonde eu realmente fui direcionando o meu tratamento do lipedema. E aí também na parte profissional. Você falou, agora eu vou estudar esse Então, negócio aí. exato, eu estava quase formando ainda quando eu descobri o lipedema. Eu estava na faculdade ainda quando eu descobri o lipedema. E eu falo assim, né? Deus não faz as coisas à toa. Eu sempre falei assim, poxa, na nutrição eu quero encontrar um nicho que eu goste, sabe? Que realmente tenha um propósito para mim. Gente, o lipedema veio, eu só olhei para cima e falei, eu entendi Deus. Agora sim. Eu entendi Deus. Tá Obrigada. bom? Obrigada. E realmente é um mundo onde, assim, eu passo horas estudando, lendo, e eu adoro, assim, porque é um propósito para mim. Porque eu sei o que é. Eu cheguei a todas as fases possíveis, assim, do que ele causa. Eu tive depressão, tive ansiedade, tive fobia social, tive transtorno de compulsão alimentar, que eu tive que tratar com psiquiatra, terapia e tudo mais que envolve. Foi seríssimo. Isso foi tudo depois da descoberta do lipedema? Foi depois da descoberta. Isso, foi depois da descoberta. Que eu realmente fiquei lá no fundo do poço. E eu entendi, que eu falei, gente, isso é um propósito para mim. Eu preciso resgatar essas mulheres do fundo do poço, porque é um lugar Porque eu sei e como é você estar lá. sabe fazer isso perfeitamente, porque você viveu. Se você Eu não tivesse vivi, eu vivido, vivi. é diferente você É falar diferente. de algo que você não viveu. Eu né? realmente vivo a empatia com as minhas pacientes. Ou com as mulheres que, assim, eu lido todos os dias no Instagram. Eu realmente vivo essa empatia, eu sei a dor delas. Eu acho que é muito importante você passar com um profissional que ou entenda ou tem e vive, porque é diferente. Total. Às vezes até a própria terapia, se o profissional não entende o que tudo causa o lipedema, às vezes ele não vai te conduzir Direito, né? Não é culpa assim do profissional, que talvez para ele seja bom em outra área. Outra área, exatamente. Então, eu acho, né, procurar a mulher que tem lipedema, procurar uma. E faz diferença, gente. Porque Totalmente. não é todo dia que a gente acorda. Ah, tô arrasando. Tem dia que você acorda e fala assim, meu Deus, essa perna tá horrível. Tá horrível, Nossa, eu credo. odeio, Não- não. E aí, no outro dia, tô linda. E não sei Aham. o quê. Não, Autoestima, vida- vamos lá. Vamos lá. Só um dia ruim. Eu Então, me assim, amo. É todo dia, né? Não é, nossa, descobri ter lipedema, acabou, não. Não. Não, é aí, Aí que começa. meu amor. É aí que a luta começa. É aí que a luta começa. E eu falo assim, que o lipedema é um cabo de guerra. Constante, 24 horas por dia. Se você afrouxa um pouquinho aqui, o lipedema te puxa de lá. Então, você tem que ter isso Sem na dó. cabeça. Sem dó. Por isso é que eu sempre falo, o lipedema, e por isso que eu venho me especializando, me aprimorando muito nessa questão emocional, psiquiátrica Sim. da mulher, essa cabeça da mulher com lipedema, porque a sobrecarga que essa mulher tem de todos os lados é enorme. Na rede social, ela entra na rede social, gente, é inevitável a comparação. Não tem como. Não tem como. A não ser que você se isole numa ilha e nunca mais veja ninguém, mas é inevitável a comparação. E muitas pessoas são muito cruéis, né? Sim. Eu já recebi comentários ridículos de tipo assim, lá, paga de fitness, mas tem a perna cheia de celulite. Tipo assim, hoje eu tô nem Já aí. não liga mais, Não porque ligo, trabalhou não. tudo isso, né? Exatamente, eu não tô nem aí. Mas a pessoa que me mandou essa mensagem, ela não sabia que eu estava no fundo do poço. Ela me afundou mais. Tanto que teve uma época que eu nem aparecia no Instagram. E até então era o meu trabalho principal. Uhum. Eu rejeitava trabalhos para foto, essas coisas. Pra não aparecer. Eu tinha pânico, verdadeiro pânico. E isso, assim, me adoeceu de forma absurda, cara. E hoje você mostra, Thaís, por exemplo, você posta no seu Instagram fotos de biquíni real, mostra sua perna como ela é. Porque hoje a gente vive muito isso também nas redes sociais, né? Da pessoa não mostrar o que é ou não falar os procedimentos que fez. E aí a gente do lado de cá fica se comparando e, na verdade, não é daquele jeito, né? Não, eu tive uma responsabilidade quanto a isso
muito bem clara, mas depois que eu descobri realmente o lipedema. Porque eu me vi atrás da tela vendo uma outra mulher que eu olhava e eu me comparava, eu falava, meu Deus, essa mulher é perfeita, o corpo dela é perfeito. E muitas vezes não é. Hoje eu sei. Hoje eu sei o quanto isso adoece muitas mulheres. Oh. Isso dói. Eu que trabalho com isso, esses dias me peguei, né, amiga? Eu falei, ai, meu abdômen nunca fica bonito. Né? A pessoa tinha lipo LED. Aí eu falei, mas não vou ter mesmo. Mané, o meu é natural. Poxa, tudo bem, deixa quieto, eu não vou ter, porque eu no momento não quero. Mas eu Isso trabalhando dentro das redes sociais há quase 9 anos, cai no conto de me comparar. Mas é inevitável, gente. Se alguém falar, não, me compara, mentira, porque uma hora ou outra você se compara. Sim. Você vai cair na bobeira de querer se medir na régua do outro. Então, depois que eu descobri o lipedema, eu tive muito essa consciência. Então, desde que eu descobri, a primeira coisa que eu fiz um vídeo realmente contando o que eu tinha, falando sobre. E a partir dali eu fui começando a mostrar realmente mais, a expor mais as minhas pernas. Só que eu te falo, esse é um processo. Uhum. Não adianta falar, descobri, agora eu vou sair mostrando para todo mundo as minhas pernas. Você ainda tem um... Não, você tem um receio. Você chegou a operar? Operei ano passado, lá no Espírito Santo. Vamos falar dessa parte, Então, assim, não foi de um dia para o outro que eu saí mostrando minhas pernas, isso e aquilo, porque a gente se sente desconfortável. Sim. É algo que mexe muito com a gente. A gente ainda tem aquela distorção que a gente vai trabalhando aos poucos. E hoje em dia eu falo super abertamente com as minhas seguidoras, tanto que elas acompanharam totalmente a minha evolução, acompanharam todo esse processo. E hoje em dia eu falo super abertamente, assim, acho necessário falar, sabe? Mas é porque eu falo assim, existe um perigo muito grande naquela positividade tóxica do Instagram, que tudo é lindo e maravilhoso, o que não é, né? Mas também eu não tô ali no Instagram pra ficar sempre falando assim, ai, olha como é ruim. Dá uma porcaria uma porcaria. Não, gente, a gente tem que se motivar. Né? Exatamente, você tem que mostrar a realidade, mas também tem que motivar, sabe? Você tem que se manter motivada, né? Nem sempre a motivação tá ali, mas a tua disciplina vai estar. Isso você também tem que passar. É um pouquinho da realidade que a gente consegue, assim, transmitir, né? E aí você, depois de descobrir, falou, bom, já faço a lição de casa. Eu já treino, me alimento bem, faço tudo. Então, o que sobrou para mim é a cirurgia. É o que eu posso fazer. Agora, o a mais, né, que a gente fala que é a cereja do bolo. Exatamente. Porque é diferente uma mulher que descobre agora, às vezes já está no nível, sei lá, 1 grau 3, já está um pouco mais avançado, porque o lipedema ele não tem a ver com o peso, né? Muitas pessoas falam assim, da onde que você tem lipedema? Porque está associado sempre a uma pessoa com sobrepeso, que às vezes, por conta de treinar ou ter uma alimentação boa, não emagrece, ela larga, né? Ela acaba se largando e aí ela acaba tendo também o sobrepeso. Você já tinha feito tudo isso, aí falou, bom, vou operar, porque acho que agora... Chegou a minha hora. Como é que foi esse processo? Então, até quando eu descobri o lipedema, conversei muito com o meu médico, a gente começou um processo desinflamatório, eu já estava me alimentando bem, só que eu precisava descobrir também quais eram os meus gatilhos inflamatórios relacionados à alimentação. Eu fiz durante 6 meses consecutivos o diário alimentar. É chato de fazer? É chato de fazer porque você tem que anotar tudo que você come. E tudo que você sente também durante o dia. Mas quem tem lipedema, gente, isso é primordial. Se você realmente quiser se conhecer e saber lidar com o seu corpo, saber trabalhar o lipedema em você. Porque dentro dos alimentos que inflamam bastante, às vezes para você, um alimento, que nem fala da carne, eu falo, gente, eu não me sinto com a carne. Mas tem gente que nossa, come um pedaço de carne e fica muito mal. Então, é bem interessante. É super interessante. Eu vou te dar um exemplo que a gente fica até chocado, né? O nosso corpo, ele é incrível, né? Por isso que eu falo, não existe receita de bolo. Questão de alimentação. A gente sempre fala, né, que evita os alimentos que tenham, a princípio, os alimentos que têm um potencial inflamatório mais alto, glúten, açúcar, álcool, enfim. E a gente passa a observar como o nosso corpo reage a outros determinados alimentos. E fazendo esse diário alimentar, eu descobri uma coisa que eu sempre amei e eu comia aos montes, bacia, uma coisa que me inflamava chamada alface.
Mentira. Pois é. Eu também falei isso. Mentira, gente. Quando eu saquei, eu falei, mentira. O que você Que sentia? loucura. Flatulência, estufamento. Gente, porque assim... Ai, gases. amiga. Aí, ó. Aí, olha, É, eu assim, acho uma que particularidade. você precisa fazer esse diário. Uma aí. particularidade que eu vou abrir para os seus telespectadores. Até as coisas saudáveis me dá gases. E aí a gente Pois é. achou que descobriu uma pequena tolerância à lactose. Aí eu peguei e falei esses dias pro Matheus. Falei, amor, não tem sentido. Não tem nada que tem glúten, lactose. O que eu tô? Aí ele Mas falou, come pode ser o uma feijão. bacia de Beleza, salada. pode ser o feijão. Só que eu como... A minha nutri falou, olha, eu sei que você gosta de salada, é saudável, mas assim... Nunca vi isso, né? Mas Para de pela comer primeira tanta vez salada. diminui na Ela falou, salada. pelo amor de Deus, para de comer tanta salada. Mas é uma coisa que Quantidade. eu sempre gosto, desde pequena, não é? Na casa da Eu minha mãe, também. eu tenho um pote meu lá. Ela falou, pelo amor de Deus, Bacia. você come muita fibra, muita salada, e na hora de comer mesmo, o que você precisa, você tá cheia. a gente tá usando até Mas a Amanda agora pra falar que tudo em excesso faz mal. Até É, coisa boa. até a salada. Mas foi por isso que a alface realmente eu desencadeei Caramba. essa certa sensibilidade. E aí eu comecei a sentir minha perna pesada, um inchaço absurdo. Assim, eu comecei a inchar muito. Porque eu tava exagerando. Eu comia muito alface. Pra mim, vou comer alface. Alface? Pô, E se você você pensa em não- dieta, um dos top 5 Alface. é alface. E se você não faz esse diário, jamais você Eu iria não ia descobrir. descobrir. Quem Ó, acha que eu faço No seu isso, Instagram tem O mais quê? ou menos sobre isso, quem quiser saber? Tem, no meu Instagram tem. Ó, vocês Eu vão sempre lá leio. depois para saber como que é esse diário, que eu achei, vou fazer, vai Incrível, dar é, tudo, vai dar vai tudo, tudo. Gente, Muito mas bom. é muito interessante, porque e realmente, eu falo, a gente tem que sair se policiando sempre, porque o lipedema, assim, os alimentos, eles podem também se manifestar a inflamação no seu corpo até 72 horas depois. Ah, imagina. É, Aí você isso comeu até lá tá- atrás, Exatamente. aí até você pensar o até que, você que descobrir. foi, Comi. o que Pois eu é. comi de errado. Isso, assim, é um trabalho de paciência e autoconhecimento gigantesco. Mas, Mas eu foi acho- uma escolha minha. Mas eu acho interessante, porque assim, a gente vai ter que conviver com lipedema pro resto da Da vida. Então, vida. por que são 6 meses aí fazendo um Sim, diário? gente, Porque para a gente- melhorar minha qualidade de vida? Sim. Que isso? Então, eu fiz, mas o meu tratamento conservador, mesmo já tendo hábitos alimentares bons, praticando atividade, eu fiz o meu tratamento conservador durante 1 ano Antes de operar. antes de operar. Porque eu direcionei bem o meu tratamento, falei, eu quero chegar assim o mais desinflamada que eu puder e tudo mais. Claro que nesses períodos aí vieram altos e baixos, porque eu estava com o meu emocional extremamente afetado, né? Então tive que trabalhar Sim. isso também. E aí 1 ano depois eu operei, foi ano passado. Aí fez 1 ano, agora em final de junho, né? Já. Final de junho. Quantos Fez litros? 1 ano. 4 litros de gordura eu tirei. Eu tenho 1,57 de altura, né, gente? Então, 4 Mas litros mesmo é assim, muita 4 litros coisa. da perna, gente, da perna. O peso que eu carregava, misericórdia. É isso que eu falo. A sensação. Imagina você treinar já o peso que você pega e mais esse peso que você tem na tua perna. Não, mas existem estudos que mostram, por exemplo, igual a gente na academia, mulheres com lipedema podem ter 30% menos de força nos membros Sim. inferiores. Sabe? Então, realmente, pra gente é muito difícil. Até na hora de treinar. E não é frescura, porque Não acha assim, é. ai, tá fazendo graça, não quer pegar peso. Aham, Não, não é. dá. Gente, e exercício, quando eu tava mais inflamada, por exemplo, cadeira flexora, que você tem que encostar aquela parte de cima que amassa a Aham. perna aqui, ó. Dói. Eu não conseguia fazer, porque doía. É um dos sintomas, né, do lipedema, essa sensibilidade ao toque, né? Doía demais, eu não conseguia. Para de frescura, não sei o quê. Olha, É o que eu já ouvi é frescura. nossa, demais. E aí você operou hoje esse 1 ano. 1 ano em relação a peso, tudo pra você. Então, quando a gente opera, eu falo... Que é milagre. Quem tem, eu até brinco, né, com a frase, quem tem lipedema tem pressa. A gente tem muita pressa. Então, assim, quando eu fiz a minha cirurgia, tipo, cara, eu me olhava todos os dias no espelho. Eu queria É hoje? É hoje. Hoje que vai mudar? Eu tô vendo a minha mudança. Muito legal. assim, gente. Porque Porque você já faz 8 meses. Oi, Tá tô aí assim. nessa ainda. é agora? E aí? Ainda não veio? Já era pra ter desinchado. Aí, Desinchou. pois é. E aí, galera? A gente fica nessa. A gente fica paranoica. Eu falo, gente, calma, para, respira. Calma, mês seguinte. Respira. E agora?
Só que a recuperação da cirurgia, ela é muito lenta. Eu te falo aí que, no mínimo, uns 8 meses. Aí, galera, tô você- chegando! Tá no caminho. No mínimo, uns 8 meses, de 8 meses a 1 ano, para você realmente ver um resultado. Porque é processo. Imagina, teu corpo passa por uma cirurgia extremamente agressiva. É um trauma, Do né? nada, é um trauma. Tira Sim. 4 litros de gordura, tira um tanto absurdo de gordura das suas pernas. O seu corpo vai entrar em modo de defesa. Ele fala, uai, como assim isso saiu de mim? Peraí. Quero Muitas recuperar. vezes- A Pob precisa tudo de novo. Preciso recuperar. Vamos botar gordura nela. Gente, é assim. isso que acontece. A vida da... E aí começa aquele cabo de guerra, porque é o corpo falando, não, Não, vamos botar aqui. E a gente lá malhando, não, sai daqui. E é nessas E o horas corpo que tem que tentando cuidar segurar. dobrado, né? Total. E o Aham. corpo tentando segurar. E muitas vezes essa gordura, muitas vezes para quem não cuida, ela começa a aparecer em outros lugares. Gordura visceral, por exemplo. No braço. No braço. E tudo quanto é lugar, se você não cuida. Então, assim, eu falei, meu Deus, que diacho, eu acabei de operar esse negócio, cadê? Aí você pensa, Cadê? o que eu fui fazer? Que eu Meu fui fazer? Deus do céu, fiquei rouca, fiquei da cor do microfone, mas valeu super a pena, gente. Sério, mudou a minha vida. Hoje, 1 ano depois, inclusive, tá até no meu Instagram, eu postei a última foto agora do meu depois, né? Realmente, esse um ano que passou, eu me dediquei 100% a isso, eu coloquei isso como prioridade. Ah, por estética? Também, é hipocrisia falar É. que não. É assim, quando a gente Só vai que- operar, e os nossos médicos, eles deixam muito claro a saúde. Eles sempre falam. A gente vai te operar para tua qualidade de vida, para você não ter tanta dor, para você isso. Só que a gente que passa por se olhar no espelho todo O dia, que tá incomodando A- mais é. é a estética. a gente, óbvio, não tem mais dor, não tem hematoma, ter a perna leve, é maravilhoso. É No outra final do vida. dia, eu consegui dormir sem dor, Nossa. sabe? Não tem que ficar passando creme, fazendo massagem. É maravilhoso. Mas existe uma vaidade aí também. É Existe. hipocrisia falar Sim. que não. Total. Só na saúde. Não, eu falo, eu sou muito aberta em falar que sim. Eu sou muito aberta em falar sobre isso. Ah, foi por estética? Também, Sim. óbvio. Foi por estética também, porque isso afeta a Muito. mulher significativamente. A gente sabe que sim. Não é só a questão da dor, sabe? Não é só isso. Envolve muita coisa. Então, eu realmente, nesse 1 ano, eu me dediquei, eu falei assim, eu coloquei na minha cabeça, eu falei assim, eu vou ser o melhor que eu puder ser. Eu vou ser a mulher com lipedema melhor que eu puder ser. E assim, eu não sosseguei. Claro que tive altos e baixos. Isso é normal, faz parte do caminho até de quem é super disciplinado, tá? Eu fui assistir, fui fazendo. Hoje, quando eu operei, eu tinha 64 quilos. Hoje, atualmente, eu estou com 55 quilos. Mas eu consegui transformar também bastante a minha perna, eu consegui ganhar massa muscular, o que é muito difícil. Gente, só de falar eu já tô suando. Já dá. Só de pensar que amanhã eu vou treinar a perna. Gente, é muito difícil. Mas quando eu falo muito difícil, você sabe, É muito. é extremamente atípico você conseguir uma definição ali na perna que Então, tem quando você lipedema. vê, gente, é tetra. É Copa do Mundo, é tetra. Gente, quando eu tirei essa foto, aí me caiu a ficha, eu falei, meu Deus, o meu músculo. Tipo olha, assim, apareceu. tá começando a aparecer, tipo, tá começando a dar uma traçadinha. Eu falei, caraca, tipo assim, quanta coisa que eu tive que fazer, sabe? O tanto que eu tive que me E olha, dedicar um pra ano isso. depois, com muito sacrifício, alimentação correta, Exatamente. exercício. E mesmo assim, para as pessoas entenderem que é um processo, né? Exatamente, é um processo, você tem que respeitar também o teu corpo, mas muitas vezes a gente não respeita, a gente vai pelos atalhos. E eu te falo, o que me levou pro buraco, repito, o que me levou pro buraco foram os atalhos. Querer o caminho mais curto, isso me levou pro buraco, isso me adoeceu. Então, assim, é o que eu falo, é o beabá do básico que funciona, é o beabá do tem que ter paciência, um passo de cada vez, pode ser beabá, mas é a realidade. Hoje eu sou nutricionista. E eu te falar falo. exatamente Sim. sobre isso, independente de quem tem lipedema ou não. A gente sempre ouve que o básico funciona, mas ainda as pessoas que não estão nisso, elas
besteira, prefiro ir tomar um remédio tal, fazer isso, quero que amanhã já esteja magra. Você, dentro desse meio, e para os seus pacientes que você não atende só quem tem lipedema, qual é a dica? A pessoa chega e fala, putz, hoje é meu dia do chega, não aguento mais, minha saúde tá uma porcaria. Porque é muito difícil você mudar a cabeça da pessoa. Não é assim, ó, porque eu já fui num lugar que você come isso aqui, nada, restritiva, e daqui a 30 dias você volta. Não tem um acompanhamento. Quando essa pessoa bate no seu consultório, na sua consulta, como que você começa a tratar ela? Então, primeiro de tudo, né? Eu acho que o principal que um profissional deve ter, escutativa. Tenha escutativa. Entenda as entrelinhas do seu paciente, porque muita coisa você pega aí. Principalmente essa parte comportamental, a relação dele com o alimento. Que relação é essa? Ele vê o alimento ali como um aliado ou ele tem trauma, ele tem algum certo tipo de trauma? Então, assim, você tem que observar muito esses detalhes com o seu paciente. Tem gente que não tem paciência, enfim, mas cada um trabalha de uma forma. Mas o principal, tenha escutativa, porque muita coisa você vai pegar ali. E quando você se bate de frente com o paciente, assim, eu gosto de ser sempre muito franca. Ninguém muda ninguém. Ninguém muda a essência de ninguém, a não ser nós mesmos. Então, o passo tem que partir de você. Geralmente, um exemplo, fulana tem 42 anos. Fulana, você tem 42 anos, né? Você já é uma adulta. Você tem maturidade de entender o que é bom e o que não é pra você. Criança faz, né? Porque o que não gosta de quer. feijão. Meu amor, você não tem mais 5 anos. Então, exato. Criança faz o que quer, adulto faz o que tem que ser feito. Infelizmente, é a nossa realidade. Infelizmente, não. A nossa realidade é essa. E nós é que temos que ter maturidade de entender. Só que, muitas vezes, elas estão extremamente sobrecarregadas emocionalmente, que elas não conseguem enxergar essas coisas. Sim. Então, você tem que ir com mais calma. Então, o meu papel, muitas vezes, eu gosto de desafiá-las, sempre ir perguntando, para a gente tentar juntas achar uma solução, às vezes que melhore, com pequenas coisas. Não adianta você chegar para uma paciente, você entregar um papel para ela, tipo assim, ela tem um hábito alimentar que não é legal, mas não entrega um papel para ela com uma dieta extremamente, assim, perfeita, né? Nutricionalmente falando, perfeita. Essa dieta vai ter prazo de validade. E não o é nosso ideia, intuito não é Sim, esse. e depois volta pior, né? Volta, porque Porque não sustenta. não sustenta. Não consegue sustentar uma dieta restritiva. E eu passei por isso. Claro, eu também passei por isso. Eu falo, gente, o básico que a gente aprende na nutrição não é o paciente que tem que se adaptar à dieta. A dieta tem que se adaptar ao paciente. Só que, quando esse paciente realmente tem hábitos muito ruins, a gente vai tentar ajudá-lo a mudar, porque quem muda é ele, você também busca mecanismos de tentar ajudá-lo. Então, por exemplo, eu não sou radical. Vamos começar devagar? Eu gosto que eles comecem a ter consciência do que eles estão comendo, do que aquilo faz com o corpo deles. Sim. Isso gera consciência. O meu intuito é que esse paciente, ali na frente, ele caminhe com as próprias pernas. Ele vá no supermercado e saiba fazer suas melhores escolhas. Saiba olhar ali atrás, saber o mínimo de uma tabela nutricional, de alguns ingredientes que são bons ou não para ele. Eu quero que esse paciente, ele tenha essa liberdade, sabe? Esse é o intuito. Só que isso você não faz batendo. Ninguém aprende apanhando. Então, é devagar. Começa devagar, pequenas mudanças, ajustando quantidade, às vezes substituindo algumas troca isso por coisas. isso. Vamos testando. Só que assim, essa pessoa também tem que ter a paciência de entender. Sim. Só que a maioria das vezes elas começam a realmente se empolgar. E isso vai crescendo. Aí elas vão animando cada vez mais. Não, E a hora agora que eu vê um quero, agora eu quero resultado mais. ali, né? É. Aí que a gente se empolga. É. Eu Isso tava é numa muito alimentação gratificante. bem restrita, né? Uhum. E eu tinha que perder 10 quilos, era a meta no início, quando eu entrei no CT. E ainda falta 2 quilos para chegar na meta. Mas eu fui no aniversário e comi um crepe. No outro dia, eu amanheci, parecia que eu tava de ressaca. Aí, quando eu cheguei e Olha. falei pro Cruz, ele falou, tá vendo? Ele falou, pronto, eu não preciso ficar te Pô, forçando pô. nada, você vai ver. você Ontem eu sujou falei seu pra corpo ele, de bobeira. domingo eu tive um aniversário infantil e
Esquece, né? Zé, parecia uma capivara raivosa, vendo tudo aquilo. Segunda-feira, juro por Deus, gente, eu tomei negócio pra fígado, eu tomei não sei o quê, eu não consegui tomar meu café da manhã, uma sede que parecia que eu comi jaba. Aí eu peguei e falei assim, brother, isso não vale não. Não vale a E pena. agora vale a a gente pena. pensa, né? Será que vale? Aquela dor de cabeça. A gente começa Nossa, a pôr mole na de A minha dinheiro. balança. cabeça. Eu tomei remédio aqui, agora eu tô lembrando. também. Eu falei, mas por que eu tô com dor de cabeça? Eu nunca tenho. É alimentação. Então, assim, vale a pena. Um prazer momentâneo. Não é que eu não, ai, não vai, nunca vai comer, mas não precisava ter comido o Tanto que você comeu, né? tanto que eu comi. Domingo, 8 horas da noite. Achando que o amanhã não vai chegar, mas Chegou, amanhã vem. então, vem. assim, e aí você pensa, Vem cara, humilhando. não vale. Tô de TPM, às vezes a gente vê um negocinho, e eu acho que assim, não tem, a minha dieta, que eu falo que não é dieta, é o estilo Não, de vida. É, eu não É, gosto não desse tem, nome. porque parece que dieta te É. remete a não pode comer. É impressionante. Não é? Por isso que E eu não dieta, gosto do termo eu fui até ver com as minhas pacientes. da onde vinha esse termo. Se eu não me engano, é grego. E Grego. significa estilo de vida. vida. Então, não é que, quando você fala, faço dieta. A minha dieta é de alimentação anti-inflamatória. Eu como de tudo. Sim, Só que eu escolho. Tem coisas que eu falo, ai, não gasto minha caloria com isso aí, não. exato. Por quê? Porque eu não sei vale que a eu vou caloria. passar Não mal. vale a pena. A gente começa a botar na balança, a É? realmente pensar, sabe? E os nãos, a gente começa a trabalhar o saber falar não, né? A gente tem que ter consciência, principalmente quem não tem um hábito de vida saudável, por exemplo, tem lipedema, ou às vezes até quem não tem lipedema, mas quer melhorar o hábito de vida. A Pri tem endometriose, então... Pois tem que se cuidar. Então, assim, quem quer melhorar um hábito tem que entender que é um processo que leva tempo. Einstein, inclusive, ele até dizia, mais fácil você dividir um átomo do que mudar um hábito. Porque leva Sábio. tempo. É Sábio sábio. demais. E o que acontece? Eu sempre dou esse exemplo para as minhas pacientes que querem mudar. Não, eu quero mudar meu estilo de vida. Por exemplo, Thaís, eu tenho 30 anos, faço 31 agora em outubro, misericórdia. Mas vamos lá. Ai, amiga. Passa muito rápido. Vou te falar que eu tô quase no 40 aqui. Tá ótimo. Tô mais perto do quarentinho. Mas voltando. A Thaís de 30 anos, ela quer mudar o seu hábito, beleza. Não adianta a Thaís achar que ela vai mudar todo um hábito dela construído durante 30 anos da vida dela em 1 mês, 2 meses, porque ela não vai mudar. Isso, quando eu falo que leva tempo, é muito tempo. Sim. Mas o ser humano, o nosso corpo é tão perfeito que ele foi feito a se adaptar ao ambiente em que ele vive. Então, é possível? Claro que é possível. Só que demora. A evolução, como foi? Foram anos e trilhões e anos de evolução. Então, por que você acha que tu vai mudar um hábito aí em 1 mêsinho, 2? Você não vai. Não vai. Não vai. E hoje, uma pessoa que tá lá, sei lá, já tá mais idade, que acha que, isso não é pra mim, né? Já tô, sei lá, com tantos anos. O que você diria pra ela? Porque eu acho que nunca é tarde pra você mudar seus hábitos. Mas pra essa galera que fala assim, agora comigo não dá mais tempo. Já tô velha. já não quero mais saber. Isso aí é um tipo de pensamento que eu falo assim, autossabotador, né? Eu falo a pessoa... É confortável, né? É confortável, a pessoa tá usando aquilo de bengala, entendeu? Porque mudar dói. Sim. Só que eu falo que permanecer em um lugar onde você não pertence, um lugar onde te faz mal, dói mais ainda. Então, assim, que tipo de dor você quer sentir? A dor da mudança, que depois você vai ficar muito melhor. Para a qualidade de vida Exatamente. pros futuros anos, né? Ou você quer permanecer assim, com essa dor, insatisfação, continuar com a bunda no sofá, a vida medíocre que você vai viver. Vida medíocre é você ficar ali na média, naquela coisa, na zona de conforto. Isso é uma escolha. Tudo é uma escolha. Então, enfim, eu não posso obrigar uma pessoa, um paciente meu, a escolher mudar de vida. A escolha vai partir dele. Mas eu tô ali para poder mostrar e dar todos os mecanismos para que ele tomar a Deus e escolha o melhor caminho. A nossa tendência é sempre ir para o mais confortável, mais confortável. né? O nosso corpo, ele não quer sentir dor, né? E a gente foi feito para
não se esforçar muito. Então, é muito fácil ficar no sofá. Difícil Total. é levantar. É uma luta Difícil é diária acordar pra- às 5 horas da manhã para ir treinar. Cada vez Cabeça mais, com gente. corpo. É, porque tem, mas aqueles 5 minutinhos, a gente É. foi feito para não gastar muita energia, né? E hoje cada vez mais a tecnologia tá aí para Ah. isso, a inteligência artificial tá aí para isso. E assim, se a gente realmente não entender que, peraí, o nosso corpo ele não consegue evoluir de maneira tão acelerada rápida. quanto a tecnologia Sim. evolui. Peraí, ele tem o seu tempo. Apesar de que a tecnologia evolui tanto para cuidar do nosso corpo, mas o nosso corpo tem o tempo dele. Então, o principal de tudo é você saber respeitar esses processos. Porque tem coisa que não tem para onde correr. Não tem para onde correr. Por exemplo, a pessoa vai operar de lipedema. Aí depois vai voltar com todos os hábitos horríveis que ela vai ter eu na vida falo. dela. Tudo. Eu falo, Não não adianta. opera. Se você Não vai opera. operar achando que vai ser um milagre, não, pega esse dinheiro, vai viajar, gasta com a comida que você... Esquece, porque Esquece. é um gasto muito alto. O seu não é só o dinheiro, é o psicológico, é Total. tudo envolvido. É a tua rede de apoio envolvida, porque a gente tem dias que vai Afeta, choramingar e precisa desse apoio. E não tem nada, né? Esses dias eu vi uma matéria que estavam desenvolvendo. Aí eu falei, gente, não é possível. Um comprimido que simulava o Exercício treino no corpo da Ah, pessoa. meu Aí Deus, botou o demais pra pobre mim. do rato pra Ah, fazer. tadinho do rato. Aí eu falei, gente, vamos eu lá. vi. Eu falei, olha, Brito, Não sinceramente... dá. E aí, Gente. e aí você vai ver os comentários. Eu amo ver os comentários, não é nem a matéria, é o É o comentário. A galera, graças a Deus, não Olha precisa só, fazer nada. gente. Achando um negócio, assim... Gente, eu acho assim, se for ser bom para uma pessoa que não consegue andar, que está numa cama, que, enfim, que não tem como, e isso for beneficiar a vida dessa pessoa, e se funcionar mesmo... E se isso realmente existir, né? Beleza. Porque eu acho... Agora, a pessoa Quero ver extremamente os estudos aí, saudável... porque, pelo amor de Deus. Não, mas você viu isso? Eu vi, Eu eu falei, li. gente, É até sacanagem, né? Ai, gente, seria fácil demais na não, vida. pra que, gente, que eu vou levantar? Aí cada vez vai ficar a pessoa que realmente não faz mais nada. Nada. E o exercício físico, você mais que eu pode explicar, o que faz dos hormônios, a sensação de bem-estar. Dopamina, gente. Até a gente Vida. fica até mais é inteligente, gente. Totalmente. Sim. Né? Mais criativo. O dia é mais- outro. É outro. É muito. Então eu falo, olha, Total. pode vir com esse que eu acho que eu vou Eu continuar. fui uma Não, dessas esse- que esse aí demorei foi a o auge aprender. mesmo. Passei por 3 cirurgias para depois falar, opa, pera, eu estou me matando. É isso aí. Então, eu demorei muito. Eu acho que cada cirurgia eu voltava achando que, ó, acabou, tô Um plena, milagre vamos aí. voltar. Vamos até enfiar o pé na jaca. Agora eu tô bem, Eu né? costumava falar, eu tô feliz, eu como. Eu tô triste, eu como. Tudo é motivo, tudo né? pra gente comer. Só hoje. Eu É, mereço. Tô um pouco ansiosa. Estressada, aí eu também. preciso mereço. comer aquilo porque eu tô muito estressada hoje. Eu acho que hoje tudo conspira para a gente ter ansiedade. Mas eu falo, o mundo de hoje praticamente nos obriga a sermos pessoas ansiosas. É, não dá. Parece que quando você não tá errado. Tá errado. Você vê Porque a loucura. É a rede social, tudo. E aí eu vejo, porque também várias vezes eu já fiz isso, é um gatilho à comida, né? Eu acho que nem eu Sim. nem sei qual que seria um outro gatilho. Eu não, porque As pessoas estão muito acostumadas. felizes a ter. come, triste come, dormindo é sonâmbula Tudo come. é motivo. Tudo é Come. motivo pra Tudo comer. é motivo Tudo é pra motivo comer. pra comer. E uma dica até pra gente mesmo, porque essa semana meu marido foi viajar, aí chegou em casa, depois não tinha nada pra fazer. Eu falei, ai, tô com saudade. No No primeiro dia, eu já primeiro estava dia, com gente, eu saudade. deixei ele no aeroporto de manhã, já era noite. Eu, tô mal. Comi um Vou bombom. comer. Depois eu falei, brother, tá errado isso. Tá, é porque muitas Tá vezes a gente errado. associa. Mas pra ver como assim, eu vivo uma vida saudável e eu também tenho. Sim, qualquer eu também. gatilho que todo, Todo mundo mundo tem. tem. Eu fui lá, enfiei o bombom na boca, eu... De uma vez só. Aí eu... Mas não vai fazer Por que ele você não comeu voltar, uma né? bolinha? Já tinha comido, amiga. Já tinha comido as nossas coisas. Eu falei, ele não vai voltar se eu comer o bombom. Não. Nada mudou. Deixa eu dormir.
Vai dormir Porque às dormindo. vezes, inconscientemente, a gente quer buscar naquele alimento... Uma fuga. Uma Ou um prazer. fuga, Prazer e também, momentâneo, eu a acho. gente chama até, se eu não me engano, episódio de craving, né? Que a gente vê, às vezes, a sensação que aquele alimento nos traz, nos arremete a algo que a gente viveu, que a gente quer aquele sentimento de novo. Não que a gente esteja fazendo isso conscientemente, mas a maioria das vezes de maneira inconsciente. Então, comer aquele alimento, seu cérebro já associou àquele Aquele sentimento momento que legal. você já viveu. Então, você quer repetir aquilo. E tá, aí que mora o perigo. E O golpe aí, tá aí. E aí, o que você E a fala? Amanda tem esse momento mesmo, do docinho pós-janta com o Matheus. É Tá vendo? Aí, Aí, verdade. ó, faz total Total sentido. A gente janta e depois a gente senta pra fofocar, falar da vida Falar. alheia. Ai, fofoca edifica, gente. E aí a gente come um docinho. Aí, tá Então, vendo? E aí, porque ele estaria ali. Você viu? é verdade. Como faz isso. sentido? E aí, uma dica pra pessoa... Porque vai existir esse momento, porque é algo que a gente constrói. Para essa pessoa tentar... Naquele momento, que eu ia comer... O que eu poderia fazer para tentar não me sabotar ali? Isso é um trabalho de autoconhecimento, né? Você identificar o tipo de fome que você tá. É realmente fome uma fome mesmo, né? mesmo. Ou aquela vontade de comer, é uma fome emocional. Só que isso é um trabalho que a gente também trabalha no comportamento alimentar, que a gente aprende sobre isso, né? Qual o tipo de fome que eu tô tendo? Então, assim, mas é um trabalho de autoconsciência muito grande. Por isso que eu falo, às vezes a gente está comendo, a gente nem pensa. Por isso é muito importante que a gente, às vezes o pessoal acha bobeira. Tire um tempo, bote o prato na mesa, faça a tua refeição, tenha consciência do que você está comendo. Porque aí mastiga, sinta o gosto, o paladar, a consistência, entenda os nutrientes que você está nutrindo o seu corpo, porque você vai começando a trabalhar o seu cérebro de maneira com que você comece a ter mais consciência. Porque a maioria das vezes a gente come no automático. Sim. Nem percebe nem o tipo de fome que você tem. Às vezes você come para assim, até acabar a comida do prato, mas às vezes você já está saciado há muito tempo. Então, esse é um trabalho que a gente também tem que fazer de autoconhecimento, de você começar a perceber que tipo de fome eu estou sentindo. Sabe, será que é realmente, sabe, uma fome mesmo ou é uma fome emocional, sabe? Então, isso é um trabalho que você tem que fazer, ó. E aí, mente. na consulta, você já pega... Por isso que eu Você, falo. Amandinha aí, olha. Por isso que eu falo muito sobre a Vai roubar um escutativa. bombom, vai roubar um... Essa aí, tem cara que vai roubar um bombom. Essa vontade É muito- incontrolável do doce, porque o que me quebra é o doce. Hoje que eu tô sem o açúcar, eu tô alternando as minhas gominhas. É, quero sou até uma- falar, agradecer Eu nossa, Tá sou uma- substituindo. os É. nossos patrocinadores do Coração, que é a Inova, que Amei. tem, gente, salva a nossa vida, que são as nossas gominhas que você não conhecia, né? Tá Não levando. comia, que isso. Que são... Vou ganhar? Lógico! Arrasou, amei. Vai! Esse aqui é de cúrcuma, que pra nós que Nossa! tem lipedema... Gente, Falei vira, com ela vira, que eu vira, vou virar isso aqui, ó. Essa eu tomo Cúrcuma. logo de manhã. É maravilhoso. Ela é anti-inflamatória, então a gente tem lipedema, a Pri muito tem bom. endometriose. Ele ajuda na recuperação muscular, então a gente já toma de manhã É depois vida. do treino. Enfim, cúrcuma é vida. vida. Essa é maravilhoso. E essa tá aqui é cabelo, pele e unha. E maravilhosa, porque não tem açúcar. A Nutri Já libera. Não tem açúcar, não tem Sem glúten. É para veganos, diabéticos podem. Gente, olha. Achei demais. Olha, dá água Chega na da boca, água na porque boca porque é eu já delícia. comi E minhas aí, o que quantidades tem me de Tô álcool. salvado? parecendo pipoca. E aí, o que tem Eu salvado picoto, né? É de manhã a cúrcuma, porque eu tomo depois do treino. Aí depois do almoço eu dou um multivitamínico. Aí tem um eu deixo multivitamínico, pra noite o cabelo, pele e unha e a a melatonina, que, que também é- é muito gostosa. Nossa, maravilhosa. arrasou essa. Vai levar pra Adorei. cá. O Amei. patrocinador, eles mimam nossos convidados. Gente, eu gosto Levar. assim. Eu gosto de ser convidada pra coisa Não vou ganhar ganha presente, Ganha aqui presente. também. Ah, agora eu vi depois você me vantagem. fala, você vai amar, é muito, muito boa mesmo. Gente, estamos chegando ao Ai, meu final da nossa... Ai, que Nem delícia, parece, nem né? parece. Não parece. Muito Foi bom, que energia, que alto astral, Bom demais. tudo. Obrigado por dividir a sua vida real, Prazer foi meu. as suas dificuldades, seus acertos e incentivar
a gente vê no seu Instagram que você está sempre incentivando as pessoas a buscar uma vida melhor. E dividir com as pessoas o real, fazer elas, incentivarem elas a buscar sempre o seu melhor, por mais que a gente tenha limitações, ajudar as pessoas a não se cobrarem, a não se... Praticar autocompaixão, né? Sim, e não se compararem também, Não, né? é um Então, perigo. obrigada por ser uma mulher que levanta outras mulheres. Eu acho isso muito importante hoje em dia. A gente ter mulheres que querem que as outras mulheres estejam tão bem quanto elas. Totalmente. Então, que tem a nossa câmera da verdade ali. E eu queria que você deixasse um recado, não só para as mulheres, enfim, mas para todos que nos acompanharam hoje. Ai, gente, para mim foi um prazer estar aqui. É uma coisa que eu sempre falo, não só para as mulheres com lipedema, né? É muito importante a gente se aceitar enquanto ser humano, a gente entender o nosso corpo. Só que se aceitar é diferente de se acomodar. Então, muito cuidado com esse limítrofe que muitas vezes a gente tem. Então, se aceite, mas não se acomode. E para as minhas lipedetes, né? Para as lipedetes de plantão, que a gente sempre fala também, é que, assim, o lipedema, ele não é sua culpa, mas a responsabilidade dele é. As escolhas que você faz a partir disso é responsabilidade sua. Ai, muito bom! E isso eu aprendi a duras penas, viu? Obrigada. Nossa, vou querer mais vezes ela aqui, Muito gente. bom, Só Paty, chamar, muito gente. Já tô com a roupa de vinho. Ai, que beleza. Amiga, obrigada. Mais uma. Obrigada a vocês. E o não sei quando, hoje, amanhã, daqui a alguns dias, mais um episódio do nosso Sintonia Podcast. Um beijo. Beijo.